Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. E aí você está me perguntando, irmão, por que você está usando máscara? Abençoado, eu fiz um procedimento dentário e tô com a boca um pouco inchada, tá parecendo um bico de pato, tá bom? Então é por isso que eu estou aqui de máscara. Estou devendo a continuação da mensagem de quarta-feira sobre o caos em Adão e a validação em Moisés. Então precisei vir mesmo que de máscara para fechar esta mensagem, para pincelar, concluir basicamente de onde o vídeo foi cortado. Eu espero que esse não seja interrompido também. Não sei porque houve essa situação na câmera do meu aparelho, tá bom? Então vamos lá, o caos em Adão e a validação em Moisés. Eu quero continuar com este assunto. Amados, uma coisa interessante que eu preciso salientar aqui é que muitas vezes nós estamos vendo o mesmo texto, mas que de ângulo diferente. E aí por isso que estou falando entre os da graça, os irmãos que já compreendem esta mensagem. Eu não estou falando do sistema religioso que vê tudo deturpadamente. Falo entre os irmãos em graça e talvez consiga enxergar de uma forma diferente. Alguns enxergam de uma forma mais clara e objetiva. Outros enxergam mais ainda com a visão um pouquinho embaçada do assunto. Então nós estamos aqui de glória em glória, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo uns com os outros, porque nós não somos detentores da verdade, tá bom? Então, eu quero dar minha parcela de contribuição sobre este assunto. Talvez você veja o número 9 e eu veja o número 6. Vai depender de que ângulo você está olhando. Mas aquilo que é o centro é Cristo, né? Cristo é incontestável, a mensagem, a obra perfeita, a sua ressurreição e a nossa união em espírito com Ele, isso é incontestável e nele nós estamos firmados, tá bom? Eu quero continuar com esse assunto. Eu peço que vocês abram aí as suas Bíblias no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 44. Como eu falei, talvez você veja de forma diferente do que eu, mas isso não nos separa, pelo contrário, nos une para que nós possamos estar chegando a um consentimento comum e aprendendo assim um com os outros, tá bom? João capítulo 8, versículo 44, Jesus estava falando para os fariseus que não estavam recebendo a sua mensagem. Aí Jesus estava dizendo assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele vai continuar. Ele é homicida. Jesus está dizendo que esse diabo é homicida. Né? Homicida é quem mata alguém. Ele é homicida. E nunca se firmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. Olha que interessante. Ele vai continuar. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ao Jesus ser questionado pelos fariseus, Jesus disse: vocês não podem receber a minha palavra. Vocês não podem me suportar. Vocês não são de Deus. Vocês têm por pai ao diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, e quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Se nós formos olhar no sentido humano, né? Se nós formos olhar no sentido racional da coisa,
Alguns dizem assim, esse aí é Caim, porque Caim foi o primeiro que matou na história. Caim matou seu irmão Abel. Então Jesus está se referindo a Caim. Mas não pode ser Caim, porque primeiro nós temos que partir do princípio que a mensagem de Jesus não era nada no sentido literal, porque senão a gente vai ter que pegar do corpo de Jesus e comer, porque Jesus disse, esse é o meu corpo, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E não era comer da carne de Jesus, não era muito menos beber do seu próprio sangue, mas sim crer na sua obra. Então quando Jesus se refere ao diabo ou ao inimigo, homicida e pai da mentira desde o princípio, nunca havia se firmado na verdade, ele não está falando de Caim. Ele está falando do seu pai, Adão. Por que Adão? Porque como nós vimos na outra mensagem, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por Adão. E, consequentemente, através do pecado, entrou o quê? A morte. Então, Adão peca, o pecado entra no mundo, e o pecado de Adão gera o quê? Morte. E morte ali não era morte literal, no sentido de Caim matar Abel. Era uma morte espiritual, no sentido de separar o homem de Deus, de cortar o relacionamento do homem para com Deus. Então o homem perdeu esse vínculo com Deus através da morte que entrou por intermédio do pecado adâmico. Tá bom, meus amados? Então quando nós analisamos esses pontos, esses fatores, eu consigo. Se você não consegue, eu te respeito. Mas eu vejo aqui Jesus apontando para Adão, que foi homicida, porque foi através dele que entrou o pecado e, consequentemente, a morte entrou no mundo. Na verdade, Caim, ele era o reflexo do seu pai. Por que Caim matou Abel? Caim era um homicida. Por causa de quem? Por causa do seu pai. E João, na sua primeira carta, ele vai explicar isso melhor, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o que acontece? Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem foi que mentiu para Deus quando Deus procurou e disse, comeste do fruto que eu dei ordem para que não comesse? Quem foi que transgrediu ali, desobedecendo a Deus, e depois queria jogar culpa na esposa, na mulher, né? Foi Adão. Então, o pecado de Adão originalizou a morte, e a morte ali era a separação do homem para com Deus. O homem perdeu o seu vínculo, o seu relacionamento com Deus. E como é que nós vamos compreender desta forma? Por quê? Porque Adão tem mais contexto. A palavra vai dar mais assunto acerca de Adão, diferente de Caim. Então vamos continuar. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Olha como está escrito. Primeira carta de João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde quê? Desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha que interessante. No livro histórico de João 8,44, quem está falando é Jesus. Vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida e pai da mentira, lá desde o princípio. Aí vem João e escreve dizendo que quem comete pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, o princípio que nós conhecemos é a história de Adão e Eva. Claro, com as suas mitologias, suas influências pagãs, história deturpada. Isso não vem ao caso, tá bom, amado? É a origem da queda do homem que nós temos. Não quero entrar nesse assunto, porque alguns estudiosos, alguns historiadores, né, se dedicam para desmitificar isso, simbolizar isso. Eu, particularmente, eu tenho minha concepção acerca de Adão, não vejo como um personagem, vejo como Adão,
um homem, a criação. Sim, mas a história de Adão está dentro de um contexto que mostra a depravação humana, a queda do homem, sabe? A cobiça do homem, a fraqueza do homem, sabe? Onde o homem depende da intervenção divina, da graça e da soberania atuante ou atuando sobre a sua vida, porque ele, sem esta ideia, sem esta comunicação com Deus, ele é sim um caído. Mas eu não quero entrar nesse ponto, nessa história. Quero me deter aqui naquilo que nós temos como informação. Adão pecou. O pecado entrou no mundo por Adão. E pelo pecado entrou a morte, a separação do homem com Deus. E João vai dizer que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para que foi que Deus, na pessoa de Jesus, se manifestou? Para que foi que Jesus de Nazaré se manifestou? Como eu falei na outra mensagem, Adão está aqui, a lei está aqui, Jesus está aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Adão foi o causador da depravação humana. Foi o causador do pecado, a queda. O pecado entrou no mundo por Adão. A lei, ela é o quê? Vamos supor que Adão fez a compra. A lei é a fatura já chegou, a cobrança chegou. Porque o pecado entrou no mundo por Adão, mas não havendo lei, não havia imputação do pecado. Então a lei de Moisés era a fatura do cartão que tinha chegado. A lei de Moisés era o SPC que chegou, a cobrança. Aí vem Jesus. O pecado entra por Adão. A lei de Moisés, ela é essa cobrança, né? Essa fatura, porque a lei de Moisés, ela dava força a este pecado, ela validava este pecado. E Jesus vem como aquele que vai substituir o seu povo. Ou seja, os judeus que estavam debaixo da lei. Jesus vai remir o seu povo que estava debaixo de um ministério, a lei de Moisés, de condenação e morte. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado naquele contexto era justamente a transgressão dessa lei que veio por causa de Adão. Então Adão, ele comprou, a fatura chegou e Jesus veio pagar pelo seu povo. Por isso que Isaías está lá profetizado, que ele veio e levou sobre si as vossas iniquidades, os nossos pecados, falando dos judeus, ele levou sobre si, né? Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo é o fim, né, das maldições, ele levou no madeiro as maldições. Então, Romanos capítulo 10, versículo 4, ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, Jesus veio justamente quitar essa dívida que os judeus, mediante a lei, tinha para com o pecado. Então, parafraseando aqui para melhorar, né, o nosso entendimento, por exemplo, quando Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: porque o salário do pecado, olha o salário do pecado, é a morte. Quem pecou? Adão. Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. O salário, o preço do pecado é a morte. A lei veio para cobrar. A lei veio para dar força ao pecado. A lei veio para exigir, com as suas ordenanças, com as suas abluções, com os seus sacrifícios, com as suas cerimônias. A lei veio para exigir. Então, Paulo, né, ele fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. E a lei foi esse ministério de condenação e de morte. O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. A lei veio para cobrar, para punir o transgressor. Porque o salário do pecado é a morte, a lei. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ele quitou essa dívida. O pecado entrou no mundo por Adão, a cobrança veio por Moisés, e Jesus de Nazaré pagou o preço naquela cruz. Percebeu? E os gentios? Os gentios estavam fora, separados das alianças, das promessas,
sem Deus no mundo, sem conhecimento. Os gentios estavam fora. Isso no sentido jurídico, no sentido de unidade no corpo aqui. Porque no sentido espiritual, o salvo em espírito, ele já nasceu salvo. Ele não conquistou a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, precisava dessa obra magnífica de Jesus, para que através do sangue Jesus remisse os judeus que estavam debaixo do pecado e os gentios predestinados em amor fosse de fato enxertado nessa videira e todos nós fizéssemos parte de um só corpo, uma só fé e uma só esperança. Tanto judeu como gentil. Pela obra da cruz, ele reconciliou o seu povo, ele remiu o seu povo, o judeu. Ele morreu pelo seu povo, derramou sangue pelo seu povo e estabeleceu no seu próprio sangue uma nova aliança que é de superior e de melhores promessas, e é nessa nova aliança que nós estamos em Cristo Jesus como espíritos aperfeiçoados. Espero que vocês estejam aí compreendendo este paralelo, porque eu preciso encerrar este assunto, mas eu preciso também deixar bem claro para que os irmãos não fiquem aí como nós ficávamos no sistema, com aquelas indagações sem poder, de fato, desenvolver um aprendizado. Tá bom, meus amados? Então vamos continuar. Versículo 10. 1 João, capítulo 3, agora o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Então, não pratica a justiça, é o que João disse, não é de Deus. Não ama o seu irmão, não é de Deus. Aí João disse, eles são filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos do diabo. Por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 9 e 10, quando Paulo está ali falando do evangelho, e o procônsul Sérgio Paulo, ele começa a dar ouvido a Paulo. E aí o Bar Jesus, o falso profeta, ele vem ser uma pedra de tropeço. E Paulo diz, filho do diabo. Filho do diabo, pedra de tropeço. Eis aí a mão do Senhor e ficará de cegos. Então nós entendemos que aquela força de expressão ali, filho do diabo, Paulo está falando para um homem natural. Assim como Jesus falava para os fariseus, vós tem por pai o diabo. Assim como João Batista batizando, ele dizia para aquele grupo de fariseus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, observe que esses homens eram tratados como filhos do maligno, vaso de desonra, filho do diabo, não praticava justiça, não amava seus irmãos, não servia a Deus, pelo contrário, servia a seus próprios ventres. É esse tipo, essa classe de pessoas que os apóstolos e o próprio Jesus estavam se referindo. Jesus não estava dizendo que um ser espiritual chamado Satanás e Diabo tinha filhos literalmente na terra. Não. Jesus estava fazendo menção ou tinha a ideia, é isso que eu consigo enxergar, porque o primeiro homem era terreno, alma vivente. Adão foi um vaso de desonra, ele foi colocado para queda. E Paulo faz esse paralelo e nós vamos chegar lá na próxima leitura. Vamos lá, vamos continuar com esse texto de João. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Versículo 12, olhe lá. Não sejais como Caim, que era filho do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as obras dos seus irmãos, a obra dele era má e a do seu irmão era justa. Não sejas como Caim, filho do maligno. Então o maligno aqui não é propriamente dito Caim, mas sim o seu pai. É o que João está falando. Então João 8,44 não está falando de Caim, está falando de Adão. Porque foi por intermédio de Adão que o pecado entrou no mundo. E por consequência do pecado, a morte. E os fariseus queriam o quê? Justamente matar Jesus.
Aí Jesus estava fazendo um paralelo dizendo, vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer a vontade do pai de vocês. O homem natural, o homem carnal, sabe? Esses que vieram para matar, roubar e destruir, como os falsos profetas, falsos pastores, que está lá em João 10:10. Então, vamos continuar com o raciocínio. Ô, irmão, eu não tô conseguindo chegar a essa percepção. Meus amados, eu estou aqui passando uma informação, um pouco de conhecimento, aquilo que eu tenho, tá bom? Você não é obrigado a crer desta forma, talvez você tenha uma outra percepção. O importante é que isso aqui não vai alterar em nada no que Jesus é, no que Ele fez em nossas vidas e quem é você em Deus, tá bom? É a título de curiosidade, diferente do sistema religioso, porque o sistema religioso, quando eles leem aqui, eles acreditam, né, ao pé da letra. Não, aqui é o diabo. Jesus disse, vós tende por pai o diabo. Então, se você não aceitar Jesus, para Jesus escrever o teu nome no livro da vida, para você passar a ser filho de Deus, você vai morrer sendo filho do diabo, viu? Porque Jesus falou para os fariseus que eles eram filho do diabo. E você também é filho do diabo, então você tem que aceitar Jesus, para Jesus lá no cartório celestial, escrever o teu nome no livro da vida e te ter agora, te receber como filho. Não tem sentido isso, amado. Que uma força de expressão, era um adjetivo. Diabo é um opositor, Satanás um adversário, alguém que pensa de forma contrária. Era isso que Adão era. E, consequentemente, a sua linhagem, né? A sua descendência também, a descendência da serpente. Caim é justamente o início ali da descendência da serpente, quando Deus dá a sentença que diz que nasceria ali da mulher a descendência da serpente e aquele que iria esmagar a cabeça, falando da descendência dos justos. Então, amados, Caim matando Abel só é um reflexo de quem era o seu pai, que trouxe a morte no sentido espiritual, que separou o homem de Deus, tá bom? Então, não sendo como Caim, que era do maligno, né, que era filho do diabo, e matou o seu irmão. Por que matou? Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas. Então, amados, observe que Adão, ele trouxe o caos. A lei de Moisés, ela veio para cobrar. E Jesus veio para pagar pelo seu povo. Agora, vamos lá em 1 Coríntios, que é onde nós vamos ter uma ideia de tudo isso que nós lemos, tanto na primeira mensagem como nesta, de que, de fato, todo mal, a morte espiritual, separação do homem com Deus, não entrou por causa da lei. A lei validou, mas entrou por causa de Adão. 1 Coríntios 15, 21, diz assim, olha lá. Porque assim como por um homem veio a morte, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem que veio a morte? Adão. Foi Caim? Não. Foi Moisés? Não. Então a morte veio por Adão. Assim como por um homem veio a morte. Mas era uma morte, como alguns aí querem ficar presos ao pé da letra, né? Alguns. Ah, mas a palavra está mentindo, porque Abraão não matou ninguém. Adão não matou ninguém. Não, mas Adão não pegou cutela e não matou no sentido literal, não. A morte aqui era a separação, era o corte do relacionamento do homem com Deus. E isso é claro que entrou por Adão. 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, por Adão entra a morte. Por Jesus entra a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição aqui, diferente do que a igreja tradicional pensa e acha que vai morrer e vai ressuscitar com o corpo e vai subir para o céu, não tem nada a ver. Estava falando justamente do arrebatamento desse estado de espírito que estava separado de Deus. Isso ocorreu na vinda do Senhor Jesus, na parousia de Cristo, lá com a queda do templo no ano 70, quando ele, de fato, se manifesta em juízo para os judeus. Ali houve, simultaneamente, duas situações.
juízo para os judeus que estavam lá profetizado já em Daniel, queda do templo na sermão escatológico de Mateus 24, e consequentemente a ressurreição desse estado de espírito de todos os seus eleitos, tanto judeu como gentios. Houve essa ressurreição, esse arrebatamento tomado para si. Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. Ele venceu essa morte adâmica, essa separação que entrou por meio de Adão e a lei carimbou. Jesus venceu. Ele tomou para si, arrebatou, ressuscitou estes espíritos. E é por isso que hoje nós somos um só espírito com o Senhor, porque tanto o judeu como o gentil formamos um único corpo, isso é espiritualmente falando, é no sentido do espírito e não na carne, que nós vemos aí essa separação religiosa. A parede de inimizade que era a lei, Jesus derrubou com as suas ordenanças, acabou com aqueles critérios legalistas, onde tinha que ser assim para servir a Deus, onde tinha que, para ser salvo na concepção dos judeus, tinha que circuncidar. Jesus quebrou tudo isso na sua carne e levou essas maldições, os flagelos da lei, para que nós hoje venhamos entender que tanto judeu como gentil fazemos parte de um corpo, onde ele é o cabeça, o Cristo ressuscitado. Tá bom? Então, o segundo Adão veio resolver esta pendência que o primeiro Adão deixou e que a lei estava cobrando de Moisés até Jesus de Nazaré. Versículo 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Qual foi todos que morreram em Adão? Todos aqueles que eram predestinados, eleitos de Deus, que perderam essa relação com Deus, morreram, porque não tinham mais comunicação com Deus. Espírito perde a salvação? Claro que não, mano. Os espíritos eram salvos. Mas eles não tinham mais esse vínculo com Deus. Morreram em Adão. Mas em Cristo, todos foram vivificados. O véu do templo, ao se rasgar, dos dois povos, Deus fez um só, derrubou a lei, que era a parede de inimizade, tem que falar sobre isso, e uniu o seu povo em um só corpo, em uma só fé, em uma só esperança. Aí sim que de fato houve a ressurreição desse estado de espírito. Versículo 45, preste atenção. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se o quê? Alma vivente. Então, Adão, ou o primeiro homem, tornou-se alma vivente. Adão, alma vivente. O segundo homem é espírito vivificante, falando de Jesus. Então Adão era alma vivente, Jesus espírito vivificante. Quem são os filhos de Deus? São espíritos revestidos de carne que foram vivificados, depois que o conhecimento pleno da graça foi estabelecido. É claro que para alguns isso é novidade. Claro, não conhece o Evangelho. Vive debaixo das obras da lei. Mesmo sendo herdeiro, ainda está atuando ou vivendo como escravo, sendo dono de tudo, mas não podendo tomar posse, porque falta maturidade, falta o desenvolvimento, falta o crescimento. Então, é o 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Agora, olha o 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E que conceito aqui? Não é o primeiro espiritual, ou seja, na manifestação. Nós estamos falando aqui dos dois Adãos. Primeiro Adão, a alma vivente. Segundo Adão, o espírito vivificante. Não é primeiro o espírito vivificante a se manifestar. Primeiro é o alma vivente, é o homem natural, é o homem carnal, Adão. Depois que é o espírito vivificante, o segundo Adão, que veio justamente para consertar o erro do primeiro. Então, nós observamos aqui, amado, que os eleitos de Deus
os predestinados em amor, ele tem a característica de Cristo, porque são os da promessa. São os predestinados em amor. Eles não têm a característica do homem natural que era Adão, como os fariseus. Por isso Jesus diz, vós tende por pai o diabo. Como aquele que Paulo disse, filho do diabo. Como aqueles que resistiam à verdade, os inimigos da cruz. Bem verdade, muitos filhos de Deus, por falta do conhecimento, estão vivendo como, mas não são. Porque quando o conhecimento chega, liberta essas pessoas. Então, muitos filhos de Deus estão vivendo como escravos. Muitos filhos de Deus estão vivendo nas obras infrutíferas das trevas como se ele tivesse a identidade adâmica. Mas, na verdade, muitos filhos de Deus, aliás, os filhos de Deus, eles têm uma identidade divina. O DNA é divino. Mas só o Evangelho é que manifesta isso. E é por isso a importância de pregarmos o Evangelho. Para que esses filhos de Deus, que estão vivendo como filho do diabo, ou como vivendo como homem natural, vivendo como a semelhança de Adão, ou seja, apenas nas obras da carne, venha mudar, venha ter a mente transformada e venha passar a andar agora em novidade de vida, reinar em vida e desfrutar da herança que nós temos nos santos. Em contrapartida, existem aqueles que desde o berço, desde a madre, eles erram, porque eles